Muito boa noite, bem-vindos a mais um Happy Hour com Edu. Hoje é dia 15 de maio, aliás, é aniversário da minha mama hoje, viu? Então, parabéns para sua mama. 74 anos minha mamãe está fazendo. Que privilégio. Muito legal, né? E dia especial. Então, bem-vindo a você, Happy Hour com Edu, terceira edição, terceiro mês. Eu tô com uma convidada muito especial, que é a querida Lu, que está aqui com a gente. Ela trouxe o vinho, inclusive, então só para começar a esquentar. Ela que trouxe o vinho, nos outros dois fui eu que proporcionei o vinho. Então na hora que você me ofereceu o vinho, eu vou levar o vinho. Eu falei, bom, tá valendo, né? Tá tudo certo. Tudo para privilegiar Portugal, né? Então Exato. fazer o meu lobby para Portugal. E queria, inclusive, que você começasse falando um pouquinho do vinho que você trouxe. Eu sempre tenho trazido em perspectiva assim, o que é Portugal para a gente, porque é a nossa origem, né? Sim, total. Nós somos um país que foi colonizado por Portugal, 500 anos depois, a gente tem um contexto de história, e hoje Portugal volta, né? Você vê, tá todo mundo, tá na moda, tem gente que vai, tem gente que quer morar, né? Mas a despeito disso, né, o que Portugal oferece pra gente? Então, diversas coisas. Por exemplo, um festival de literatura de Óbidos, agora de 10 de outubro a 20 de outubro, para quem gosta de literatura. Vou estar lá com a minha filha, então fica aí uma boa dica de festivais de literatura. Mas os vinhos, então, todo mundo sabe ali, região do Douro, região do Alentejo. Eu gosto muito dos vinhos do Alentejo, os vinhos alentejanos, e resolvi trazer esse, que há muito tempo eu não achava para comprar, e ele tem aqui um lugarzinho especial para a gente ir colocando as ideias que vão surgindo quando a gente toma bons vinhos, porque eu costumo dizer, não só eu, tenho alguns amigos também, né, o Eurico, a Vanessa, que trabalham comigo, que quando a gente toma vinho, né, Cristiano também, um outro grande amigo, em que a gente consegue ter boas ideias. Então, total. O vinho, ele é Então, sensacional. Ele é algo isso, que né? desperta para as boas ideias. Eu costumo escrever, ler, produzir coisas para os clientes, às vezes tomando uma boa tacinha de vinho português. Sem dúvida. Como é que é o nome? Herdade, é isso? Dos Cotéis? Dos Cotéis. E aí é muito legal porque tem um espaço aqui, né? Vocês não vão conseguir enxergar pela distância, mas tá escrito muito para dizer e tem linhas aqui para você poder escrever umas ideias e de repente o momento que você está vivendo, né? E guardar a garrafa, de repente. Né? Ou o rótulo, se você pode guardar o rótulo, exato. ou guarda a garrafa para uma flor bonita. Sensacional, e aí, muito esse legal. aí fica aí, você põe uma flor bonita depois. Momento especial, né? Então, bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Edu, pelo convite, depois de você sabe que tem muitos anos de trajetória, né, juntos? Tem um simbolismo, né? Você está aqui nessa semana, porque acho que você deu uma olhada, ontem completamos 3 anos de Café com Edu. Isso, 3 anos de Café com Edu. Então, para você que está, de repente, chegando agora, não conhece isso daqui, eu sou o Edu Zeidenthal, sou eu empreendedor, e há 10 anos já, imagina só, 10 anos, eu virei empreendedor, que é basicamente o processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. E aí há 3 anos eu faço Café com Edu, que é toda terça-feira, 8 horas da manhã, e a Lu... Seguidora, né? Nossa, mas religiosamente toda terça-feira tá lá. Muitas vezes antes de reunião, ou correndo no parque, ou no carro, mas religiosamente a gente coloca lá a hashtag Tamo Juntos, né? Tamo junto, total, muito legal. Então, ela sempre tá acompanhando. Então, fica aqui a dica, toda terça-feira, 8 horas da manhã. E esse aqui é o Happy Hour com o Edu, que é o bebê desse processo de comunicação. Para que a gente faz isso daqui? Para espalhar a mensagem do empreendedorismo, para cada vez mais as pessoas entrarem em contato com elas mesmas, se conectarem. E aí um dos grandes pedidos das pessoas era: Edu, por que você não entrevista a gente no Café com o Edu? Né? E aí eu falei, cara, às 8 horas da manhã eu não tenho condição de entrevistar alguém. Eu acho que muita gente tem que ser entrevistado também. Exatamente. Ativa e passivamente E a pessoa também não ia chegar. Então... falei, cara, é inviável, então vamos fazer à noite. E aí também acho que é um horário mais propício. Então, um prazer enorme estar recebendo aqui você. Obrigada, Edu. Muito obrigada. É muito simbólico. Minha relação com a Lu é de já há tempos, por várias circunstâncias e tal. Ela vai falar um pouquinho mais. E lembrando aqui que a gente está sendo transmitido tanto pelo Facebook, na minha página, Edu
Ocidental ou no Instagram. E aí marca seus amigos, espalha, compartilha, para você espalhar essa mensagem e nos ajudar, né? Num jeito muito Ubuntu. Aliás, isso olha foi que sensacional, ela tá com uma pulseirinha Ubuntu. Não é garota propaganda, mas a verdade é assim. Garota. Da rede, mas é que eu acredito em sincronicidade, sabe, Edu? Então, hoje é quarta, acho que foi ontem, né? Eu saí de uma reunião um pouco... aquelas reuniões que a gente sai um pouco perturbada, falou, o que eu faço daqui agora, né? Depois dessa reunião, né? E estava andando ali pelo Itaim, numa travessinha ali da Pedroso, e aí vi uma lojinha, né? Daquelas lojinhas simpáticas, de coisas pessoais para casa, tá? Eu falei, eu acho que eu vou entrar aqui e vou comprar alguma coisa para minha filha, né? Porque quem tem filhos é assim, a primeira perspectiva que vem é o que eu compro, eu posso levar para minha filha ou para o meu filho, né? Então, quem tem filhos pensa assim. E aí eu, olhando lá, encontrei essas pulseirinhas e vi lá, tinha com Ave Maria, Pai Nosso e várias frases, aí achei a da rede Ubuntu, né? Achei Ubuntu, né? Ubuntu, mas assim, para essa rede que está aqui, né? Eu existo porque você existe. Então, para mim, sincronicidade é algo que, de fato, está no mundo e a gente percebe pouco, né? A gente é pouco... São sinais, né? São sinais. São sinais, total. Muito legal. Quem é Lu? Porque eu conheço muito você, já tive um prazer de almoçar com você, inclusive o ano passado a gente teve um almoço delicioso. Mas conta pra galera, quem é Lucilene Prado? É muito difícil falar da gente, né? Eu percebi isso recentemente no meu processo de terapia, né? Eu sempre fiz terapia, né? Volta e meia a gente volta para terapia com um tema diferente. E, coincidentemente, o meu tema da vez, né, era o tema de afeto, né? Como a gente consegue expressar melhor o afeto. Porque nas profissões mais complexas, como a minha, né, e depois eu até falo um pouquinho o porquê da complexidade, a gente às vezes coloca o afeto de lado e começa a trabalhar todas as relações de uma forma respeitosa, carinhosa, preocupada, né, cuidadosa, mas tem uma questão de afeto. Então fui trabalhar isso, voltei para a terapia com isso. E aí comecei a perceber que com o afeto eu conseguia falar melhor de mim. Porque a gente precisa compreender e colocar afeto na nossa própria relação primeiro. Total. Né? E aí hoje eu consigo... você com você mesmo. E você com você mesmo, né? E hoje eu consigo falar de mim sem sentir tanta... engraçado, porque assim, eu falo em público, já dei aula, palestra, dou aula, já fiz muitas palestras e tal, mas uma coisa é você falar de um tema técnico para um monte de gente que está num auditório, fecha os livros, fecha as suas anotações e vai embora. Outra coisa é você falar sobre você. Então, eu acho que o que me traduz, primeiramente, é uma gratidão enorme por estar viva, né? Por viver. Assim, e por diversas razões, né? Eu, primeiro, vim de uma família bastante simples, de classe média baixa, né? E me identifiquei desde muito pequena com o tema da educação, né? E de aprender e de estudar, né? Então eu costumo dizer que nerd anda com pilhinha de livro, né? Onde eu vou, né? Tem um livrinho, tem um caderninho com anotação, e porque é a memória da minha mãe, que já faleceu, você está dizendo da sua mãe, com 74 anos, a minha mãe teria a mesma idade se estivesse viva. Perdi minha mãe muito cedo, ela tinha 61 anos quando ela faleceu. E desde as minhas primeiras memórias, eu me lembro da minha mãe ou contando histórias, né? Ou falando da importância da educação, né? Então, eu me identifico com uma pessoa que tem muita gratidão pela vida por ter descoberto, né, o prazer de estudar, o prazer de aprender. Eu costumo brincar no escritório que se eu pudesse ter um emprego onde eu só estudasse, né? Tava valendo. Tava valendo, assim, alguém quer me contratar só para estudar e produzir alguma coisa? Tava valendo. Mas assim, eu acho que eu me identifico por essa gratidão na vida de ter tido uma mãe maravilhosa, né, que com as ferramentas que ela teve, com os instrumentos que ela teve, e minha mãe estudou pouquíssimo, né, ela conseguiu transmitir para mim o valor da educação, o valor de aprender, o valor de compartilhar o que você aprende. Então, o que me traduz muito é essa gratidão que eu tenho pela vida. Na minha vida passaram pessoas maravilhosas que foram se conectando com isso, com esse propósito de educação, de aprender, e eu pude transformar isso naquilo que eu resolvi fazer, ou naquilos que eu resolvi fazer
na minha vida, né? Porque eu acho que a gente não tem uma profissão só, uma carreira só, uma atuação só. Então eu acho que o que me identifica é um pouco isso. Eu acho que depois também o que me identifica bastante é gostar de estar com as pessoas, né? Do meu jeito, né? Quem já trabalhou comigo sabe que às vezes é um jeito mais duro, né? Temos que conseguir os resultados, temos que saber para onde a gente vai, tem que ter foco, mas é um jeito meio agridoce de ser, né? Então eu tive um chefe que falava, você é completamente agridoce, né? Sensacional. Foi eu nunca tinha escutado isso. Uma pessoa agridoce. Uma pessoa agridoce, né? Então eu acho que isso marca bastante, né? Quer dizer, olhar para o que a gente tem para fazer, chegar ao máximo que a gente consegue fazer, mas não perder de perspectiva que a gente está do lado de pessoas e cada um vai fazer num tempo, num momento, numa velocidade. Quando a gente junta isso tudo e cuida, né, de como fazer isso, eu acho que as coisas vão. Então, acho que é um pouco é isso que marca a minha existência, isso tanto profissional quanto pessoal, né? Porque nas minhas relações pessoais também as pessoas importam demais, né? Assim, eu escolhi ter uma casa grande, né, morar numa casa maior para poder receber as pessoas, né? E quem já foi na minha casa sabe que tudo bem que o cardápio é meio monotemático, é sempre bacalhau, vinho, comida portuguesa, né? Mas é esse prazer de receber as pessoas. Tá valendo. Tem gente reclamando, né? Que fala assim, muda um pouco o cardápio. Tá tudo valendo, né? E é engraçado porque uma das coisas que eu acho que mais me chama a atenção em você, Lu, porque a gente está vivendo em rede, né? Então a gente escuta, né? E aí é incrível como as pessoas te procuram para conversar. Então é muito legal porque você tem essa característica, mas é engraçado como eu escuto assim, não, eu marquei de conversar com a Lu. Exatamente. E ela me ajudou tanto e etc. Me conta um pouco disso. Isso é uma expressão do teu propósito, é isso? Isso é uma expressão do meu propósito. Vamos lá, então acho que assim, qual o papel... eu sou advogada, né, de formação, toda a minha... os meus estudos sempre foram voltados ou a direito ou a negócios, né? Então, por quê? Porque eu fiz uma trajetória de muitos anos, de 25 anos, dentro de empresas, antes de ir para um escritório. Normalmente as pessoas fazem uma trajetória um pouco diferente. Se formam e querem ter um escritório próprio, começam a ter um escritório próprio, ou vão para um escritório. Eu fiz uma trajetória um pouco diferente, porque como eu sabia que eu queria direito empresarial, que eu queria direito tributário, que eu queria essa conexão entre finanças, tributação, política pública, né? Eu falei, o melhor lugar é dentro das empresas que fazem esse mundo acontecer. Então é para lá que eu vou começar, é para lá que eu vou. E fui, e aí construí uma trajetória com muitas pessoas, em muitas empresas, e um dia eu disse, bom, se eu quero empreender, né, e quero ter o meu escritório, e ali fazer uma advocacia diferenciada, e depois eu conto o que é essa advocacia diferenciada que eu decidi fazer, junto com os meus sócios e com o time que eu escolhi para a gente estar juntos, eu falei, preciso estar dentro das empresas, preciso fazer essa trajetória, e as pessoas contam muito. Pessoas contam. Super. Né? E aí eu comecei já a me deparar há algum tempo que essa definição de para onde eu vou, o que eu faço, como eu faço, quando eu faço, é uma coisa que está presente em todo mundo. E na gente também, né? O problema é quem tem mais ou menos ferramentas para lidar com isso, né? Super. E aí eu comecei a perceber que as pessoas precisam de ajuda. Então as pessoas, só para dizer, elas vêm falar comigo, eu conto um pouco das experiências, e normalmente ou eu mando pro Edu, também, vai falar com o Edu, né? Vai falar com outra pessoa que eu gosto muito, que é o Arthur Taka, que você conhece, super, né? Querido. E aí eu vou, à medida que eu conheço as pessoas e conheço os perfis, eu falo assim, olha, eu penso que aqui talvez o Edu possa te ajudar, aqui talvez o Arthur possa te ajudar, o Oscar Motomura, com quem eu tive o prazer de poder fazer o programa de APG, né? Que acho que até a Johnson também tinha um programa que vocês faziam lá com ele e tal. Eu fiz o programa. Então, assim, são pessoas que eu acho que podem Então, qual é o papel que eu vejo nisso? É tentar conectar as pessoas que podem ajudar com as pessoas que querem algum tipo de ajuda sobre carreira, sobre propósito, para onde eu vou. E por que eu faço isso? Né? Porque eu acho que não saber exatamente, né, o que fazer, quando fazer, por que eu estou aqui, por que eu fiz medicina, por que eu fiz engenharia, por que eu fiz direito, né, traz muita angústia. Super. E eu nunca tive dúvida de que eu queria ter feito direito. Né? Eu nunca tive dúvida da minha escolha. Né? Então é a minha gratidão pela vida, porque eu consegui escolher e estar feliz com o que eu escolhi. Então eu falo, essa possibilidade tem que ser para mais gente. Né? Primeira coisa é essa, acho que
as pessoas que podem descobrir para que gostam, né, e para que nasceram e fazem de forma feliz, são mais felizes. E eu acho que com isso todo mundo ganha. Inclusive, eu que sou tão racional em muitas coisas, a própria economia do país. Super. Se a gente parar para pensar que todo mundo que sabe o que quer fazer, então eu entrei numa faculdade, eu sei o que eu quero fazer, vou caminhar por aqui, essas pessoas têm uma produtividade, uma eficiência para a sociedade maior, elas vão produzir mais e melhor. Então o país ganha. Então os processos educacionais lá da base, né? E não é por acaso que eu fui escolher a escola que eu fui escolher para minha filha, etc e tal, que investem, né, no autoconhecimento e na possibilidade de fazer escolhas, ainda que você mude essas escolhas, né? Porque eu fui mudando em muitas das minhas escolhas ao longo do caminho. Eu acertei que era direito, mas fui mudando o modo de fazer, né? Eu acho que isso tem um valor enorme para o indivíduo e um valor ainda muito maior para a sociedade. E escolher pelo que realmente te coloca uma palavra que eu li uma vez, que é em estado de fluxo, né? A importância que eu vou trabalhar até as 4 da manhã aqui, porque eu tenho que fazer isso aqui. Mas é tão gratificante. É tão animal, né? É tão bom que eu faço num estado absolutamente de felicidade, de plenitude, de conquista, me apropriando daquilo, né? Então acho que é por isso que eu conecto tantas pessoas assim. E você sabe que uma das grandes razões do porquê que eu te convidei, e o tema de hoje é Caminhos para eu aprender. Porque você mesmo, quando você se apresentou, você falou assim, nossa, um eixo central para mim é a educação. Né? E é engraçado porque na minha história, por exemplo, quando eu pensei em educação, e educação também é um eixo para mim, só que é impressionante como a gente tem, ou pelo menos eu fui treinado a pensar de maneira linear. Então, educação, eu vou ser professor. Isso. E aí, sabe qual a historinha continua? Vou morrer de fome. Isso, exatamente. Né? Exatamente. E aí, hoje, eu vou nas empresas, eu faço os meus trabalhos e as pessoas falam assim, o Eduardo é consultor. Não, eu sou um educador, né? Eu já fiz café com o Edu sobre isso. Isso. Já. Eu sou um educador. E você é uma educadora. Se você reparar, você é uma educadora. Você é professora de uma instituição, certo? Contratado por uma instituição, sim, formalmente. Agora, né? É isso. Você é advogada, sócia de um escritório, você é mentora, mãe, amiga. E observadora. Porque eu acho que uma coisa que tá ligada... Estudiosa, né? Também. Nerd, né? Nerd tem sempre uma coisa, livro do lado e um monte de lápis e canetinha na bolsa. Então assim você identifica facilmente o nerd, né? Mas é isso, né? Eu acho que a educação está ligada também com a observação. Né? Se você me permite, dentro da linha do... Eu tenho um livrinho aqui que eu gosto bastante. Olha lá, galera. Vou falar porque... tem tá marcado, olha lá. E tá marcado, né? Que é um pouco sobre modelos mentais, né? Que você estava dizendo. Bom, eu também, na minha trajetória de educação, eu fiz o famoso, tenho 50 anos, né? Então, no meu tempo a gente fazia o magistério, né? Então, ao invés de fazer o ensino médio, você fazia um curso de magistério. Para dar aula para o ensino de alfabetização, para o ensino fundamental, que é o Fundamental 1 hoje, né? E aí fiz a mesma conexão também. Nossa, mas se eu seguir a carreira de professor, e o direito estava... É uma coisa que estava dentro de mim, mas se eu seguir a carreira do magistério, eu vou passar fome. Né? É um pouco disso. Isso esteve impregnado e está impregnado ainda, nas gerações, sim. Porque, infelizmente, o valor econômico e social que a gente dá para a educação ainda é baixo. Né? Mas a gente é educado para pensar de forma linear mesmo, e não de uma forma interdisciplinar. Né? Então, isso está ligado aos modelos mentais. E tem um livro que eu gosto bastante, que chama Formação do Juízo, um caminho para a liberdade interior. Porque é a conquista dessa liberdade interior que vai te permitir fazer escolhas. Porque quando você tem liberdade interior para escolher, você vai pelo caminho. Né? Te abre possibilidade. Né? E eu me lembro claramente de um médico que eu tive, da linha antroposófica, que dizia, o sujeito morre quando perde a liberdade interior. Óbvio, você se aprisiona dentro de você. E aí, dentro de modelos mentais, tem uma frase que eu gosto bastante, que é assim, uma formação de juízo ativa, consciente, ocorre quando provocada por uma pergunta verdadeira, uma pergunta para a qual ainda não temos resposta. Descobrimos que há 2 espécies distintas de perguntas. A pergunta cognitiva, da pessoa investigadora, que quer compreender o mundo. Então, são pessoas que querem perguntar e investigar para compreender este mundo. Como é este mundo, né? E dizer que mundo é este, enfim, são cientistas mesmo, né? E a pergunta optativa da pessoa empreendedora que quer modificar o mundo.
Essas duas pessoas, essas duas perguntas são o ponto de partida e formam os impulsos dinâmicos para os processos, tanto no caminho cognitivo como optativo. No fim do caminho cognitivo, surge um juízo cognitivo, conhecimento de situação. No fim do caminho optativo, surge um juízo optativo, uma ideia realista do futuro. E o que ele diz aqui na conclusão dele é que a gente tende a achar que eu preciso ser um ou outro. Ou eu tenho uma pergunta que é investigadora ou uma pergunta que é optativa, que vai descobrir e criar esse mundo. Não, a pergunta não é ou, é e. É isso. É ser cognitivo ao ponto de entender o mundo e, a partir disso, né, uma pergunta optativa, né, que leva à criação. Muito né? legal. Então, acho que isso aqui ajuda muito, muita gente a pensar que a interdisciplinariedade, e isso aqui é fruto da interdisciplinariedade, né, é que pode te promover uma escolha de carreira verdadeiramente sua, né, que você vai se sentir realizado. Super. Lu, tem uma coisa rolando aqui dentro de mim que é inquietante, porque a gente está vivendo um dia... A gente está falando de educação. Exatamente. Certo? A gente está vivendo um dia importante, acho que no nosso país, que é manifestações rolando por todo o Brasil, vamos dizer assim, sobre educação. Queria que eu te ouvir um pouco sobre a tua perspectiva do que está rolando nesse momento, nesse país. Muitas coisas. Muita coisa, né? Mas é isso, né? Um assunto super importante, que é a educação, papel transformador na sociedade. E eu acho que a gente está meio patinando, né? Um pouco essa minha perspectiva. E acho que rolando... E aí é isso, né? É sua perspectiva, que pode ser diferente de outra. Então é simplesmente a gente ouvir diferentes perspectivas do que está rolando para a gente poder construir. Né? Investigativo e criador. Exatamente. Investigativo, que entende o que está acontecendo, e depois o optativo, que escolhe, a partir do que conheceu, o caminho que vai trilhar. Né? Bom, a primeira coisa, eu acho que o direito de se manifestar e a livre expressão, o free speech, isso é uma conquista. Mais do que legítimo, é uma conquista de 31 anos, né? Lá da Constituição de 88, quando a gente, de fato, se apropriou do direito de falar, de se manifestar livremente. Que ótimo que isso esteja acontecendo e que aconteça sempre. Agora, a despeito disso, a gente tem que compreender o que eu faço com o resultado dessas manifestações. Por que tem cortes nas verbas discricionárias? Né? Lembra, nós estamos cortando 30% das verbas discricionárias, que acho que... Porque, vamos lembrar, só para todo mundo saber... Percentualmente pequeno, porque a Constituição já carimba as verbas, né? Então, assim, ninguém pode mexer. A Constituição, feliz ou infelizmente, escolheu um caminho de falar, olha, essas verbas aqui não podemos mexer. Então, sobra uma parcela discricionária para o administrador público. Sobre esta parcela, estão contingenciando 30%, pelo menos até setembro, até outubro, para entender como fica a arrecadação, como fica isso tudo. E outros governos já fizeram isso. Né? Aliás, a gente faz contingenciamento de gastos muito antes até da lei de responsabilidade fiscal. A gente sempre fez isso. Desde que a gente saiu do modelo de hiperinflação, a gente vem contingenciando gastos. Né? O importante também é ressaltar que as empresas também fazem a mesma coisa. Né? E a família também faz a mesma coisa. Então, ou seja, vamos dar uma segurada aí. Vamos dar uma segurada. Olha, eu ia te colocar para fazer um curso de férias, não vai dar. Olha, eu ia trocar de carro, não vai dar, né? Investimentos. Então, a economia funciona assim, né? Com essa dinâmica. Agora, acho que a pergunta é, por que a gente está nisso? Por que a gente está há 30 anos precisando contingenciar o orçamento? Não é porque precisou agora, neste governo, como precisou também em 2015, no governo da Dilma, ela contingenciou 1 bilhão, né, no orçamento. O Lula, em 2010, contingenciou 1,2 bi, 2 bi na educação, 1,2 bi na saúde, né, também. A Dilma também na saúde. E outros governos, Gustavo Franco fez contingenciamento de despesas, né. O que a gente tem que perguntar é por que eu não consigo fazer um orçamento que caiba dentro do que eu arrecado? Quer dizer, qual é o envolvimento da sociedade na hora de fazer o orçamento? Super bacana em manifestar, e se pronunciar, e é legítimo, é da democracia. Mas quando o executivo manda todos os anos o orçamento para ser votado, porque vamos lembrar que a gente manda o orçamento para ser votado pelo parlamento, né?
Quantas pessoas entram mesmo nos sites públicos e acessam o orçamento? O que esse ano o governo está orçando? O que o governo vai fazer? O que ele está propondo? Então, vamos dar um passo antes e vamos pegar de ponta a ponta todo o processo econômico do país, né? E não de forma casuística, né? Então, o meu pensamento é esse, entender por que a gente está vivendo uma economia há 30 anos precisando contingenciar gastos de saúde e de educação, que são as duas coisas mais transformadoras e básicas de qualquer sociedade. Total, sem dúvida. Concordo super com a sua visão. E também, né? Acho que existe uma inabilidade política descomunal hoje em dia. De todos, né? De todos, né? Não hoje em dia, digo, né? É isso. Não é deste governo só, dos anteriores também. Acho que a gente, desde a redemocratização, não aprendeu a se comunicar. É isso, né? O presidente dizer que, tipo, como é que é? Idiotas úteis, né? Pô, não fala um negócio desse, né? Não dá chama, né? Não seja põe a sua própria posição, né? Não seja a sua própria posição, né? Tenta ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Como às vezes a gente fala para alguns clientes, me ajuda a te ajudar, né? Cara, foca em educação, né? É importante, mas anyway. Tem várias mensagenzinhas aqui. A primeira que eu não posso... Thalita Prado, conhece? Conheço. Ansiosa por este momento, ela escreve aqui. Mônica Ogando, adorei o termo agridoce. Boa definição da Lu. Olha. Trabalhamos juntas, Moniquinha, beijos, viu? Trabalhamos juntas muitos e muitos anos na Natura, né? Muitos e muitos anos. Luciana Carvalho, eu sou uma das que adora conversar com a Lu, tá vendo? A Lu. Várias fãs. Trabalhamos juntas também na Natura. Carlos Augusto Ferraz envia saudações de Portugal, olha só. Nossa! O Augusto é um cara que também segue todo o Café com Edu. Ele tá sempre lá, né? Tô vendo que ele tá sempre... Ele sempre tá lá. Sempre vejo. Ele sempre escreve paz e bem. E aí você hashtag tamo junto. Tamo junto. E ele tá em Portugal agora. Grande abraço, Augusto. Ele recomenda a vinícola Aneto da região do Douro. Olha aí. Outra indicação para os amantes de vinho. Tá aí. E para os amantes de Portugal também, né? E os amantes de Portugal, exatamente. Eunice Gonçalves, Edu, hoje é aniversário da minha sobrinha Bruna. Beijo pra Bruna. Também. É aniversário da minha mamãe também. Beijos para os aniversariantes todos, né? Para todos. Ângela Suchek. Sim, Ângela. Já ouviu falar dela? Também trabalhamos juntos. Querida, foi cliente, né? Também. Trocar experiências com a Lucilene sempre é muito gratificante. Olha aí. Beijo, Ângela. Então precisamos marcar o nosso café, né, agora. Daniel... H.P.F. Vocês são grandes pessoas, acima de tudo, acho que é o Daniel Frei, se não me engano, acho que é isso. Ex-Natura ou atual Natura? Eu acho que eu me lembro também. Tá no Chile. Sim. Sabe o Dani? Sim, lembro, isso. Sim. Então, fã-clube rolando aqui. E não tenha dúvida que a Natura é uma experiência de aprendizado. Quantos anos de Natura você teve? Foram 14 anos, quase 15 na verdade. Depois ainda saí, fiquei um tempo no comitê de auditoria deles, deu quase 15 anos, né? Eu falo que foi a maior e melhor experiência profissional que eu tive, indiscutivelmente, né? Ali eu aprendi o mundo, né? A partir de uma empresa. Foi na Natura, né? Não é porque é só brasilidade, não é porque é uma empresa que... um empreendedor que fez... É tudo isso, né? Mas é uma empresa que, de fato, quer pessoas empreendedoras ali dentro. Super. Você está lá, você trabalha, eu te conheci lá, trabalhando inclusive com meus times, né? Você fez trabalho com os meus times lá. É uma empresa que verdadeiramente quer pessoas empreendedoras. E não um discurso meio... falacioso, dizer discurso, sinta-se como dono, comporte-se como dono. Não, pera lá. Me dê contexto para eu atuar como dono. E contexto para atuar como dono é você ouvir o que as pessoas têm para dizer, é as pessoas terem espaço para se colocar, né? Para se colocarem. E isso a Natura sempre construiu, né? Super. Espaço onde as pessoas se colocam, opinam, criticam, constroem. Então, aquilo para mim é um ecossistema empreendedor. Não é só porque também é venda direta. A venda direta é uma tremenda expressão de empreendedorismo, né? Se a gente olhar 4 milhões de pessoas hoje no Brasil vivendo de venda diretas, né? Mas é mais que isso. A Natura olha para isso como uma experiência humana. Super.
uma experiência humana, né? Uma experiência de empreender, fazer o que eu gosto, ter espaço para construir, construir ideias, eu ouço a tua ideia, o valor das ideias, que a Natura dá para o valor para as ideias. Então, uma experiência realmente foi uma experiência singular, que inclusive me permitiu conseguir sair e construir a minha experiência depois, já vai fazer 5 anos, já fez, aliás, 5 anos que eu estou no escritório. Você está no escritório, então você é sócio de um escritório? Sou sócio de um escritório. Conta pra gente. Então, a trajetória foi bem engraçada, né? Porque eu tomei uma decisão de sair da Natura no final de 2012, mais ou menos, né? Tá. Eu lembro que meu afilhado que mora comigo, tal, ele estava estudando na França, fazendo um curso de francês lá, porque depois ele ia fazer uma parte do curso de engenharia na França, eu estava lá, e aí aquela correria, defendendo autos de infração, uma série de coisas, e eu falei assim, eu acho que acabou esse ciclo aqui, né? Muito legal, fiz muita coisa, mas eu preciso, né, olhar para um horizonte do que eu quero construir. E eu queria fazer uma advocacia, né, que era aquela advocacia de quem já esteve do lado de dentro da empresa, como você já esteve do lado de dentro de uma empresa, né, e possa traçar um nível de diálogo com o seu cliente a partir da realidade que você conhece. Então, quem é meu cliente... Faz uma diferença gritante. Então, quem é meu cliente sabe o que eu falo muito, eu já calcei seu sapato. Eu sei que você está calçando 35, mas se o teu pé é 37, o orçamento que você tem é esse. Tá doendo. Tá doendo, sei como funciona bem essa dinâmica, né? Então, ali eu tomei uma decisão. Fiquei 7 meses pensando como eu ia contar isso, né? Como eu ia comunicar que eu ia sair, como eu ia construir isso muito. Por quê? Porque esse cuidado com as pessoas, né? E com a sua trajetória, com a sua história, com quem fica e com quem sai, é uma coisa importante. E acho que junho, julho de 2013, eu falei, olha, eu vou sair, enfim, conversei com todo mundo e falei, olha, eu vou sair dia 31 de março. Ah, por que 31 de março? Assim, na boa, eu olhei pro calendário e falei, é mais ou menos aqui. Fechamento desse trimestre aqui, vamos ter entregado tudo, né? E aqui eu vou sair. E aí eu pude, na parte daquele momento, construir para onde eu queria ir, né? Uhum. E como eu queria ir, né? E eu tinha tido a felicidade, a Natura tinha um programa de mentoria, acho que ainda tem, não sei se tem, mas muito bacana na época, que era que os VPs davam mentoria para os diretores davam mentoria para os gerentes sêniores e tal, e para os gerentes, né? E eu fui mentorada pelo João Paulo Ferreira, que é o atual presidente da Natura, né? Que teve uma relevância e uma importância muito grande na minha decisão, na minha escolha. Ah, mas foi ele que te ensinou a sair. Não, gente, não é nada disso. Mas assim, foi engraçado, porque eu ouvi a história dele, né, que ele tinha trabalhado muitos anos na Lever, depois tinha saído para a Natura, eu falei, nossa, mas como deve ser difícil romper, né? E eu estava exatamente tomando uma decisão de romper. E aí eu falei, não é casuístico, mas eu falei assim, vou escolher ser mentorada por ele. E ele deu uma super ajuda nisso. E aí eu tive uma página em branco, né, que ele falava muito, mais importante de onde você está saindo é para onde você vai, né? O que você vai fazer, né? E aí, lógico, eu tive convites de escritórios para trabalhar, de pessoas queridíssimas, muito amigas, né? Pessoas que moram no meu coração, mas eu falava, não é isso, eu quero encontrar um outro jeito. E reencontrei Rodrigo Menezes, que tinha trabalhado comigo na Natura em 2004, na época do IPO. Nós fizemos o IPO da Natura juntos com mais um time de gente muito bacana, né? Davi, Marcel, um monte de gente. Fizemos aquele processo de abertura de capital. E um dia ele chegou para mim e falou assim, sabe o que é, Lu? Eu vou fazer meu mestrado fora. Né? Falei, vai fazer seu mestrado fora. Você quer que eu segure sua vaga para quando você voltar? Não quero. Eu quero poder ter uma página em branco lá. Então, e aí ele foi, depois voltou e foi trabalhar num escritório aqui que era o Squire Sanders, que era um escritório estrangeiro. Naquela época a OAB não tinha essa impossibilidade, vamos assim, regulatória de os escritórios brasileiros se juntarem com os escritórios estrangeiros, né? E assim ele construiu uma trajetória e eu acompanhava, né? E o sócio dele, o De Hayck, lá no Rio, tinha sido o chefe dele na Arthur Andersen, né? E eu tinha sido o chefe dele na Natura. A rede. A rede, né? E aí eu falei, puxa, é aqui que eu quero estar, né? Ele precisava montar uma área tributária, né? Uma área para cuidar de terceiro setor, ele queria montar essas coisas, é o que eu queria fazer, e eles eram pessoas que tinham uma conexão de afeto muito grande, né? Muito mais ele, óbvio, do que o De Hayck, que eu tinha menos contato, mas o Rodrigo era uma pessoa especialíssima, e aí foi por isso que eu escolhi o escritório, falei, aqui eu quero poder fazer
as coisas do jeito que eu sempre sonhei fazer uma advocacia, que é aquela advocacia que eu falo, o que é o mais importante? É cuidar do seu cliente, né? Porque ninguém vai procurar um advogado quando está tudo bem. Tem um médico quando está tudo bem. Lógico, você faz exame preventivo, você faz planejamento sucessório, você faz seu testamento e tal. Mas é quando deu em ar. Mas é quando deu algum problema. Então essa pessoa, antes de tudo, ela entra na sua sala com um problema, né? Com uma complexidade, com uma questão para ser resolvida. Essa questão, esse problema entra na frente da pessoa. Eu costumo dizer que ela entra na frente, né? Como se fosse uma áurea, né? Ela entra, a pessoa... Chega a questão primeiro. A questão chega primeiro que a pessoa, né? E aí a gente tem que fazer o inverso. Chegar essa pessoa primeiro. Quem é essa pessoa? O que está acontecendo? Vamos entender o contexto, né? E muitas vezes, Edu, o problema da pessoa nem é jurídico, né? Olha, o problema não é jurídico. Você precisa conversar com o seu diretor financeiro, você precisa, talvez, trocar a sua empresa de sistemas, o seu escritório de contabilidade, você precisa trocar... Questão de liderança. A sua liderança, né? Porque se esse problema é recorrente, né? Será que não é um problema de liderança que está acontecendo? Não é melhor resolver isso e depois, se sobrar alguma coisa jurídica, a gente olha, bom, valeu um super café, tomamos um café, batemos um papo, ele vai, volta, faz a lição de casa e volta com o que sobrou de fato de problema, que é realmente uma questão jurídica para ser resolvida. Por isso que eu digo, né, essa percepção do que a pessoa está trazendo com ela, né? Porque ela traz alguma coisa com ela, quando ela vai te procurar, quando as pessoas vão te procurar, elas têm uma questão antes na frente, né? Então, tira essa questão, olha para essa pessoa e depois a gente traz a questão de novo. Ela ganha outro contorno, né? Super. Isso é educação. Isso é educação. Isso é educação. Isso está ligado à educação. De certa forma, eu me vejo hoje mais como uma consultora de gestão do que como uma advogada. Sim. Porque eu falo, olha, vamos tentar entender o que está causando esse tanto de problema, esse tanto de autodifração, esse monte de ação civil pública, esse Ministério Público que virou teu sócio, né? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo, antes de tudo, é um problema de gestão. E aí, o problema de gestão, antes de tudo, é um problema com as pessoas. Sim. Super. Né? Me fala um pouquinho do trabalho incrível, acho que vocês fazem hoje na área de impacto, né, de investimentos de impacto social, todo esse ecossistema. Uhum. Eu participei, acho que do Fórum de Finanças Sociais, o ano passado, acho que foi o ano passado. Foi ano passado, o ano retrasado também teve. Tem todos os anos, né? E tava lá, De Hayek, né, e Menezes, e vocês têm um papel super ativo nesse ecossistema. Me fala um pouquinho e conta pra galera o que acho que essa é a parte legal do que me levou também para a Hayek, porque o Rodrigo, meu sócio, que faz essa área de corporate, societária, dessas engenharias, né, de empresas, que é a área dele, ele... Acho que em algum momento da vida dele ele falou assim, aqui tem dinheiro bom, né, porque lá fora os investimentos de impacto são na casa de bilhões, né? Aqui ainda é muito pequeno, né? Eu não sei nem dizer os números, porque essa é a área que o Rodrigo trabalha mais de perto, e eu aporto, obviamente, soluções jurídicas na área tributária, na área do contencioso, nas áreas públicas, né? Ele viu aí uma oportunidade. Então, o tamanho dos nossos problemas sociais, o capital que tem para ser investido aqui fora, né? E um novo design de negócios, de empresas, de sociedade, para dar conta desses problemas. São todos os problemas sociais que eu acho que a empresa de impacto vai resolver? Na minha opinião, não. Né? Por exemplo, problema de infraestrutura. Não, tem uma parte né, de esgoto, de energia, que isso é capital intensivo. Então é o Estado regulando bem, com agências reguladoras e a iniciativa privada de peso fazendo isso. Mas tem uma série de questões sociais, habitação, educação, saúde, educação para a civilidade, as próprias questões relacionadas ao meio ambiente, as questões relacionadas às novas formas de demanda e consumo, né, de oferta e demanda, que estão mudando toda a trajetória aí das pessoas, e isso pode ter um investimento de impacto que de fato vai virar o ponteiro, né, mexer a agulha, como dizia um chefe que eu tinha. Tem que mexer a agulha, né, tem que virar esse ponteiro da bússola. E eu acho que é isso que a gente está fazendo. A gente criou lá no escritório, quer dizer, o eixo disso é o Rodrigo, obviamente que ele tem esse expertise, ele foi estudar isso, foi para Berkeley, fez o mestrado dele nisso, mas para isso funcionar, né? Infelizmente a gente tem um sistema tributário caótico. Fácil, né? Simples. Mas a reforma está aí, vamos trabalhar, vamos fazer manifestação. Eu sonho em ver uma manifestação na Paulista pela reforma tributária.
O dia que eu vir isso, né, a Paulista lotada de pessoas, quero um IVA, né, e não 5 impostos no consumo, então, aí eu falo, a gente deu um salto enorme. Vamos para a Paulista também, né, fazer uma manifestação para sair uma reforma tributária que, de fato, libere o empreendedorismo. Então, eu aporto isso tudo, mas a ideia é, vamos fazer um negócio de impacto que tem que dar resultado de mais longo prazo, porque a gente sabe que as taxas de retorno do investimento de impacto são outras, de mais longo prazo, com sustentabilidade, né, com uma carga tributária que seja correta, efetiva, e que esse ecossistema, de fato, vá movimentando, inclusive o ecossistema que não é de impacto, porque a economia é sistêmica, né? Então, se eu estou desenvolvendo bem as empresas de impacto, a oferta e a demanda que está relacionada com essas empresas necessariamente não são de impacto, mas você consegue ver como o impacto, como eu tenho uma coisa que transcende ao próprio ecossistema. Super. Então, se eu estou fornecendo papel e celulose, né, papel para uma empresa de educação, né, que está realmente olhando a ponta e fazendo uma transformação na base, eu, como empresa de papel e celulose, eu tenho esse papel também. Então eu tô criando novas possibilidades na economia. Super. Né? E não estou entesourando recursos, dinheiro apenas para ser investido em outros lugares, né? Fora do Brasil. Então acho que essa escolha estratégica do escritório foi decisiva também para minha opção de ter escolhido o Derraik Menezes, o Rodrigo, estar juntos, dividindo sala com ele. A gente fez um pacto que a gente divide sala, né? Porque eu detesto ficar sozinha, detesto trabalhar sozinha, sou um ser gregário, né? Então eu falei, tudo bem, eu venho para cá se a gente puder dividir a mesma sala. Falei, tá fechado. Super legal. E você sabe, Lu, que é muito legal, porque o que me vem agora é a conexão, por exemplo, entre os happy hours com o Edu que a gente fez, né? Então, por exemplo, teve o Pedro Vilela, que foi o primeiro, que tem uma empresa de venture building, né? Então ele faz todo um apoio para construção desses negócios, trazendo capital, conectando capital, consultoria, gestão, trazendo gente e tal. André Melman, segundo convidado, muito focado na parte de grana, e consciência em relação ao dinheiro, empréstimos com consciência, toda essa parte. Trago, né, você agora, e aí o que é lindo é esse ecossistema se construindo, né? Porque é isso que eu acho que é muito legal do empreendedorismo. Você pode realizar teu propósito e ter um impacto e fazer diferença na sociedade por ângulos diferentes. Por formas diferentes. Por formas diferentes, por expressões diferentes. Tem tanta necessidade por tantos lugares, né? Que é isso, não é só uma coisa. Né? E efetivamente, na minha opinião, a evolução e a construção está nessa teia. Se a gente cada vez mais alimentar isso, profissionais de diferentes áreas, diferentes ângulos, diferentes expressões, podendo construir, investir, colocar, trazer teu expertise em diferentes áreas, efetivamente eu acho que os problemas sociais vão começar a mudar. Né? O ponteiro vai efetivamente mudar. O ponteiro muda. Porque a gente incorpora nisso o que a gente fala muito e faz muito pouco ainda na academia, na universidade, que é a interdisciplinaridade. Né? Então, assim, eu, pelo menos, estudei na faculdade numa época que se você era advogado, você era advogado. Se você era economista, você era economista. Se você era financista, você era financista. Se você era contador, você era contador. Eu vou pegar aqui um exemplo de economia e direito, que é a minha área de intersecção, né? Onde eu escolhi estar. Essas coisas estão interligadas. Né? Se eu não entender a economicidade que tem no direito e que o direito se presta a é meio, não é fim, né? As pessoas não gostam muito quando eu falo isso, mas o direito é meio, não é fim em si mesmo, né? Então ele é um meio para se atingir alguma coisa. Enquanto a gente não conseguir entender o valor da interdisciplinaridade, a gente não dá esse passo de construção em rede, né? Então eu tenho que entender que eu posso ser um ótimo médico, né? Estou liderando uma equipe aqui num centro cirúrgico, estou num procedimento complexo, fiz 8 cirurgias em 3 dias, né? A gente tem amigos aí que faz 8, 9 cirurgias em 3 dias, mas que eu estou influenciando de alguma forma, né? Pela forma como eu escolho fazer. Como eu escolho olhar para esse paciente, como eu escolho olhar para o anestesista, como eu escolho olhar para a família do paciente, e que mensagem eu passo e que mensagem essa família vai passar. Então, em qualquer espaço dá para você trazer interdisciplinaridade. Né? Super. Em qualquer. Qualquer um é empreendedor. Basta trazer consciência, né? Trazer consciência, exatamente. Trazer consciência, autoconhecimento, todo esse trabalho.
Tem aqui algumas mensagens e perguntas e etc. Moisés Silva, Lu, estamos aqui, um beijo. Um beijo, primo. Esse é o meu primo da robótica, né? Mas ele faz robótica com a alma, né? Então, muito legal. Empreendedor também. Eu empreendedor da área de... Faz lá os robozinhos dele lá, robôs especiais. Mas eu não entendo muito bem como funciona, mas ele é um educador, né? Um primo educador e que escolheu o caminho da robótica, trabalhou no Sistema S. E olha que eu tanto critiquei, às vezes, o Sistema S, né? Pela forma como ele foi desenhado do ponto de vista de alocação dos recursos, né? Mas indiscutivelmente produz resultados maravilhosos. O problema é se a gente poderia produzir com mais eficiência. Muito mais. Né? Mas é um primo também, eu empreendedor bem bacana. Camila Junqueira, eu também estava inquieta, Edu. Isto é serendipidade, o papo desse tema e o dia de hoje, isso quer dizer educação e tudo que está acontecendo no nosso país nesse momento. Não conhecia a Lu, estou hipnotizada de ouvi-la falar. Camila Junqueira é uma querida amiga. Beijo, Camila. Coach nesse momento, está trabalhando comigo. Bolsonaro... não, isso aqui... Comentários. Bolsonaro, idiotas inúteis. Esse é o comentário do nosso digníssimo presidente. É incrível como tem um trabalho que o nosso presidente, que na verdade todos os presidentes acho que tinham... É uma falta de consciência de simbolismos, né? Sim, assim, né? Dos arquétipos, dos né? arquétipos, dos mitos, né? Do quanto é importante o protocolo, né? Como você é uma figura que está ali para representar todo mundo e não uma parcela da sociedade, né? Você representa todo mundo. Faça o melhor. É a nação, né? A nação, né? Então represente... não é um partido. Não é um partido, não é uma linha de esquerda, direita, não é uma linha ideológica. Não. Você é presidente de todo mundo. De todo mundo, né? É verdade, lá daquela pontinha do Rio Grande do Sul até lá em cima, né? É muito grande isso tudo. Por isso que me vem sempre a imagem do Churchill, né? Que, para mim, os maiores estadistas, né? Eu brinco que eu li 4 biografias diferentes do Churchill. Mas pra quê, né? Porque alguma hora eu descubro alguma coisa que eu não descobri dele. Então, porque, de fato, ele olhou a nação acima de qualquer coisa, né? Então é isso que a gente precisa. A gente precisa de governantes, parlamentares, né? E governantes nas 3 esferas de poder, né? Uhum. Já que a gente escolheu ser um Estado desenhado por modelo de federação, com entes subnacionais, a gente precisa saber o papel de fato de um estadista, né? De quem está com o guarda-chuva de todos, né? E não de uma parte que votou em mim ou que não votou, que gosta mais, que gosta menos. Isso aqui não como chama, fã-clube de ninguém, né? O presidente não tem fã-clube, o presidente tem eleitor, né? E tem cidadãos para olhar. Sem dúvida, sem dúvida. Sandra Palheta, excelentes esclarecimentos sobre a questão orçamentária. Olha. Ai, Sandra, você beijo, trouxe... viu? Trabalhamos já, fizemos pesquisa juntas, um beijo para você grande. Fernanda da Silva Rous, Lu, você é inspiradora, orgulho de você. Você tem um fã-clube gigante. Minha prima aí, empreendedora também, da área da moda, lá do Sul, né? Então, filho engenheiro também. Um beijo para ela, querida. É isso. Se você tiver perguntas, manda aí, hein? A Lu tá facinha aqui, tá? Carlos Prado. Meu irmão querido, né? Estou adorando, orgulhoso demais, olha aí. Também, esse entende de interdisciplinaridade melhor que ele, porque ele é matemático, trabalhou com RH quase a vida toda, e depois resgatou a matemática agora, 3 anos, 4 anos, com ciência de dados, colocando inteligência artificial nos processos e tal. Então, assim, que bacana que é olhar que você pode ser um matemático, né, fazendo recursos humanos, né? Você pode ser alguém de recursos humanos olhando para o papel que a inteligência artificial vai ter nas relações, né, nas relações individuais, dentro da empresa, urbanas, né? Que mundo é esse que se avizinha pra gente, né? Então, nesse sentido, Lu, eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte, tem uma coisa que me inquieta absurdamente no Brasil, acho que no mundo, na verdade, não é nem só no Brasil, que é o quanto o sistema jurídico que a gente está montado, você falou dos 3 poderes, por exemplo, né? Então tem o judiciário, o quanto, aí eu vou dar a minha perspectiva, tá? Tá absolutamente desconectado. Totalmente, né? Absolutamente uma peça desconectado. É uma peça solta, né? Da realidade do mundo e do Brasil e etc. Do ponto de vista, de velocidade, né? Isso quer dizer... De eficiência, né? Eu chamo isso de eficiência. Quer dizer, o judiciário não consegue se colocar como um dos 3
poderes que constroem o Estado de Direito e a democracia com o princípio da eficiência. Total. Quer dizer, Como é que eu vou julgar um negócio que todo mundo morreu já, né? O STF não é absurdo. Como que eu vou julgar uma questão tributária que faz 25 anos Exato. que está para ser discutida? E o que fez uma empresa lá atrás? O que ela faz nesses 25 anos? Né? Exato. O que eu faço com as indenizações? Né? Que eu preciso de pessoas que... Quanto emperra, né? Um monte de coisa. Agora, eu queria que você me contasse um pouco a tua visão de todo esse movimento tecnológico que está acontecendo, inteligência artificial e etc. E como é que você vê isso impactando o mundo jurídico? Queria que você me trouxesse um pouco essa perspectiva. Como é que você né? vê isso? Eu acho que vai impactar positivamente. Por quê? Porque tudo aquilo que é chato de fazer, né, no mundo jurídico, né, produção de documentos, né, muitos documentos repetidos, e não é só que não, se você pega o common law, né, ele é até pior, porque lá, como você não tem a lei, são os contratos que regem tudo, né, a prática que rege tudo, a vida cotidiana é regida pelos costumes, né, então você tem contratos, muitas vezes, eu já trabalhei em operações, projetos que tinham contratos de 180 páginas, aquele bicolunado, português, inglês. Então você fala, isso aqui que vai regrar uma relação e possivelmente uma solução de conflito depois. Então, isso é chato de fazer, né? Então, se isso a máquina puder fazer e a gente está por trás das máquinas dizendo qual é o design que a máquina tem que seguir, ótimo. Para onde a gente vai? Então, muitos alunos me perguntam, ou então gente que quer entrar na faculdade de Direito, o que eu vou fazer se o Watson começa a cuspir contrato, começa a cuspir documentos? O seu lugar está num projeto chamado Engenharia Social. O direito, ele é um conformador de conflitos. A sociedade sempre terá conflitos. Sempre terá conflitos. O tema é como você soluciona esses conflitos. Porque hoje em dia a gente está solucionando um conflito criando outro, né? É conflito para solucionar conflito. Né? A gente não aprendeu ainda outras modalidades de resoluções de conflitos. Então, o papel do direito, que não é sozinho, mas é ao lado da economia, né? Interdependente. Interdependente, ao lado da filosofia, ao lado das ciências sociais. O papel do direito aqui é, de fato, de permitir que uma sociedade ande de forma harmoniosa. Porque os conflitos são inerentes ao ser humano, há séculos, né? A gente minimiza os conflitos, a gente muda a forma de comunicação, a gente faz um processo de autoconhecimento, a gente se apropria das coisas. Mas os conflitos, se os conflitos estão dentro da gente, é muito difícil não deixar que eles saiam, né? Eles vão saindo. E na medida que eles saem, a gente precisa de uma ferramenta para organizar isso. Isso chama-se direito, desde o direito romano, né? Então, o que vai sobrar para os advogados fazerem é exatamente o papel que a gente já deveria estar fazendo há muito tempo. E a gente virou um produtor de documentos, né, de contratos. E aí, eu já participei de 200 negociações. Gente, o advogado às vezes discute a vírgula onde coloca. Se coloca a palavra por meio de ou através de, né? Quer dizer, a gente fica numa discussão periférica de varejo né, sobre o direito, quando, na verdade, a gente não está olhando para o centro do seu papel, que é como você ajuda a organizar a sociedade. Né? Isso vale para advogados dentro das empresas, né? Isso vale para os advogados que estão no escritório, vale para o Poder Judiciário. Aliás, fica aqui, né, a recomendação para o Poder Judiciário. Olhar para o seu papel. Eu sou um solucionador de conflitos. Que bom, há juízes em Berlim, né? Uma frase importante. Que bom que temos juízes que vai fazer a análise dos problemas e decidir de forma imparcial, mas precisa ser de forma imparcial, com eficiência e colado na sociedade. Sem dúvida. E não aqui no mundo completamente... Não posso me colar no processo, dizendo, esse é o processo. Mas beleza, o processo leva 20 anos, 30 anos, 40... Kafkaniano, né? Quer dizer, então não está servindo o processo. Não está servindo, o processo não está a serviço da solução do conflito. Exato. Né? E a gente foi mestre em fazer isso aqui no Brasil. Incrível, né? E a gente criou uma indústria que vive disso. Né? Na verdade, tem um ecossistema montado para isso. Tem um ecossistema do bem, né, que a gente quer criar, né, do empreendedorismo, do investimento de impacto, mas tem um sistema criado para que quanto mais conflito, melhor. Né? Lógico. E é isso que a gente precisa desmontar. Então a reforma tributária não sai, né, porque tem mecanismos que estão ali montados que favorecem muita gente, né, de estados, de entes subnacionais, prefeituras, empresas, enfim, todo mundo. Mas assim, o que é melhor para o Brasil? Melhor para o Brasil, a gente sabe qual é a proposta de uma reforma que vai permitir o Brasil andar. Qual é a melhor reforma de previdência? Qual é a melhor reforma trabalhista? A gente sabe o que fazer para andar. Agora a gente precisa desmontar as peças que vivem do lado oposto, né? Sem dúvida. Do quanto pior, melhor, né? Sem dúvida. E é incrível como isso está em várias indústrias. Quer dizer, não é um... Não. Né, não é um privilégio
do mundo do direito, né? É. A saúde, por exemplo, vive da doença. Quanto Isso. mais doente, É. melhora. E aí você não entende porque que um plano de saúde não paga o check-up, né? Exato. Porque assim, a lógica que vem econômica é paga um check-up para todo mundo, previne a doença, que você, né? Não, aí você vai fazer o seu check-up, não, isso o plano Isso de não saúde tá coberto, isso não né? está coberto. Mas não teria que ser o inverso, né? Eu cuidar da causa raiz das coisas, Total, né? exato. Então você percebe que isso está em várias indústrias, né? Tem várias indústrias, né? Tá nas A outras educação, saúde. por exemplo. Tem um lado que é muito bom a educação não funcionar. Porque eu vou criando curso para suprir o curso, né? Exato. Então hoje a gente vê a qualidade da graduação no Brasil, ela está suprindo o quê? O ensino médio. Sim. Quando supre, né? Quando supre, porque a gente que pega aluno lá na pós-graduação, eu não dou aula na graduação, mas quando eu pego o aluno lá na pós-graduação, o que chegou para mim já, você precisa às vezes voltar no primeiro ano da faculdade, você precisa voltar em conceitos muito básicos para esse aluno que já está supostamente com 2, 3, 4 anos de formado fazendo uma pós-graduação. Então, aí eu crio a indústria que supre a ineficiência da outra indústria, né? E tem gente ganhando com isso. E tem gente ganhando com isso. Tem que desmontar isso, né? Acho que a lógica é desmontar isso. Aí. Ângela Suchek, de novo, sensacional. Lucilene, olhar para o cliente e entender o sapato e suas dores. Acredito muito que este é o diferencial para realmente fazer a diferença nos negócios. Comentário dela, Conceição Santos. Grande abraço, Edu, querida beijo grande, querida. Mariana Milley. Minha filha. É? Olha só. Achei vocês. Eu tava procurando nós, né, Mari? Beijo, filha. Olha que mulher maravilhosa, gente. Maravilhosa é. Olha só. É ela que me faz maravilhosa. Tá babando, olha lá. Enxuga aí, Mariana. Dá um motivo para nós, jovens, acreditarmos que no futuro não ficaremos desempregados por conta da tecnologia. Olha que pergunta bacana. Ontem eu estava fechando aqui, até legal, eu fui numa escola técnica, aquela ONG que leva executivos, né, para as escolas do ensino médio para falar de futuro. E a gente foi numa escola técnica ontem, uma querida amiga minha, Aline Ribeiro, lá da Accenture, que me convidou para esse projeto. E a gente foi numa escola técnica lá na Vila Leopoldina. E fomos falar, Indústria 4.0, a nova economia, fomos falar de competências socioemocionais, né? E o que é o futuro, né? E a pergunta que vinha, como que a tecnologia... E era um curso técnico de informática. Olha como que eles estavam preocupados. Como que o computador não vai tirar o meu trabalho, o robô não vai tirar o meu trabalho, a tecnologia não vai tirar o trabalho aqui dos jovens. Eu penso muito diferente, né? Eu acho que bom que vem a tecnologia, porque tudo aquilo que coloca a gente num mote operacional, não chato, sem criatividade, sem, né? Deixa a máquina fazer, né? E a máquina vai fazer bem, vai fazer melhor que a gente. E nós vamos para um outro plano, né? Para essa que eu chamo de engenharia social, que aí é a cultura, é a arte, é a expressão da literatura. Antigamente, né? No século XVII, no século XVIII, quantos escritores a gente teve ali produzindo coisas maravilhosas, incrível, né? Porque tinha um tempo, né? Hoje as pessoas não têm tempo de ler os escritores, quanto mais de escrever alguma coisa. Muito mais gente escrevia. Outro dia eu li um livro dizendo que a quantidade de pessoas que escreveram e não publicaram até hoje é enorme, né? Então, porque tinham tempo para escrever. E aí nós vamos criar uma nova economia onde baseada em experiências, baseada em cultura, em criatividade, em olhar para o outro, em evitar as doenças a partir, né, da arte, em solucionar as doenças a partir da literatura, a partir de outros. Então vamos deixar as coisas chatas, né? Tem que diagnosticar se o paciente está com problema. Deixa a máquina diagnosticar. Vamos usar esse médico para elevar esse paciente para uma condição de autoconhecimento, né, e de tratamento dessa doença com outro olhar. Que não com um olhar mais integrado, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui na pessoa da minha filha, né, da Mariana, mas de todos os amigos dela lá na Waldorf, onde ela estuda, vocês terão espaço no mundo se vocês olharem para si e descobrirem dentro de vocês quais são esses espaços. Mas olhem para dentro de vocês. E olhem desapegados de dinheiro, de se eu vou ter dinheiro para pagar as contas, se eu vou poder ter emprego ou não vou ter emprego. Olhem, advogados tem um monte no Brasil, né? Médicos tem um monte. E por que tem gente que está indo bem e gente que não está indo bem? Porque descobriu a sua essência naquilo. Quer dizer, faz com amor, faz com uma dedicação, faz com uma coisa que
que faz valer a sua existência. Então, jovens, escolham o que vocês quiserem fazer a partir daquilo que vocês receberam dentro de casa, na escola, daquilo que vocês receberam do mundo. Olha para isso tudo e constrói o sonho de vocês. Filha, você quer ser escritora? Tem aqui bons leitores para ler o que você escreve. O que ela acabou de dizer é a definição de empreendedorismo. Vamos começar com as crianças nossas, né? Total. Lá na educação, lá no ensino fundamental, a gente já pode começar a trazer isso. A rede Ubuntu de empreendedorismo, quando você falou assim, né, merchan com a pulseirinha, né, você falou, sei lá. A rede Ubuntu deixou de ser uma instituição, uma organização. Ela virou uma rede de fato. Orgânica, né? Orgânica. Por quê? Porque, por exemplo, você é uma das pessoas que estão mais advogando, vamos dizer assim, por essa causa, porque é isso mesmo. E quanto mais gente poder acreditar nisso, porque assim, vai faltar trabalho? Não vai. Não. Mas não vai mesmo. Sabe qual era o robô do século XIX? Olha o planeta que a gente tem para resolver a quantidade de coisa que a gente tem mais. A única coisa que a gente está se dedicando porque não é para. A gente está colocando energia no lugar errado. No lugar errado. O que era o robô do século XIX, lá na Revolução Industrial? É o tear a vapor, né? Quer dizer, a gente antigamente ficava lá fazendo as nossas tranças e roupas e tal, manualmente. Quando veio o tear, né? Mecanizado, tudo, mas nossa, o que vai acontecer? Aquele era o robô daquele século? Aconteceu alguma coisa, alguma grande catástrofe? Não. Olha o que a sociedade criou. Se a gente estivesse lá só tecendo na mão, né? A gente teria construído a infinidade de coisas muito boas também que a gente construiu, porque vamos olhar para uma coisa, né? O mundo tem problemas? Tem problemas. Tem. Mas vamos olhar os dados, né? Vamos olhar a história dos evolução. Números. Olha o número de pessoas que passam fome hoje, né? E de pobres, né? De forma proporcional, obviamente. Ela tem diminuído no mundo, né? Tem diminuído. E são dados. Isso aqui não é parte do A, B, C, não é ideológico. São números, né? Faço até menção aí a um livro que o Marcos Lisboa, o Samuel Pessoa ontem lançaram lá no INSPER. Teve uma palestra que é o Valor das Ideias, o livro, né? Foi lançado ontem numa palestra e o Marcos mostra isso, né? Numa curva aí de muitos anos, que a pobreza, de forma proporcional ao tamanho da população, tem diminuído. E todos os estudos indicam que energia elétrica será muito mais barata, todos os estudos indicam que a gente terá alimentos, tem condições de produzir alimentos em abundância para os 9 bilhões de pessoas em 2050, né? Que a gente tem condições de erradicar uma série de doenças. Então, assim, o mundo não piorou, gente, o mundo melhorou. O problema é que a gente associou isso novas complexidades e a gente está com aquele modelo mental do né? Para tentar solucionar. Então, vamos mudar o modelo mental. Vamos trabalhar, gente, internamente. Né? Vamos admitir que é várias coisas, que isso se soma e resolve os problemas. Sim. Porque quando eu escolho, quando eu falo eu implico em jogar alguma coisa fora. E se eu estou jogando alguma coisa fora, tem coisa boa que está sendo jogada fora, né? Total. Ítalo, de United States of America, diretamente, colocações super ponderadas e objetivas. Parabéns, Lucilene, pela clareza de exposição das suas ideias. Obrigada. Um beijo, prazer. E Daniel de Paula Neves, boa noite, Edu e Lu, conversa muito bacana e inteligente. Comentários Daniel, mais, obrigado. Tudo bem? Um beijo para você também. Muito legal. Lu, estamos terminando nosso papo, infelizmente. Podia ficar aqui, né? Tem papo para, né? Tem muito papo, né? Só calculando o número de livros que ela trouxe aqui, galera, a gente podia ficar aqui mais umas 3 horas. Mas depois eu vou postar tudo o que tá aqui, que eu acho bacana. Os e a outra coisa é a seguinte, né? Põe aí os comentários, escreve, manda pergunta para a Lu. Pessoa incrível. Agenda às vezes desafiadora, né, Lu? Mas atende. Tem melhorado, viu? Vai melhorar. Mas atende. Pode demorar 3 semanas para marcar um café, mas vamos marcar. Acontece, né? Pode levar um tempo, mas acontece. Obrigada, Edu. Obrigada a todos. Obrigada ao teu time aqui que deu um super apoio pra gente. Gratidão. A Cris, a Silvia, da Orlando. Silvia, muito legal. Beijo pra vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí com o Edu nas redes sociais. Esse aqui é o Happy Hour com o Edu. Obrigado, gratidão, Lu, mais uma vez.